E vamos que vamos, né? Multiplicando conhecimentos com vocês hoje mais uma lição, justamente aquela lição que faltava para concluir esse negócio de, vocês sabem, vamos ver aí o que a gente tem para a lição de hoje. 28. Lektion. E é isso, pessoal. Hoje na lição a gente vai tratar um aspecto bem importante, pois segura, hoje não é aquela liçãozinha de texto, tá? Hoje faz parte daquele rol que nós separamos para cada 7 lições, vamos ter uma revisão, justamente para não deixar sempre uma aula, né, bem saturada e bem pesada de conteúdos gramaticais e tudo mais, pois a nossa intenção é uma conversação, que você aprenda aí suavemente, né? Essa maneira de falar o alemão, tá? Beleza? Mas, professor, o que a gente vai ver, afinal, hoje? Hoje, declinação. Então, talvez seja chato, né, para alguns essa questão de declinação hoje, mas vai ser bem bacana. Isso a gente vai ver logo mais aí, certo? Para alguns pode ser até um pouquinho assim chato. Pode até passar, mas passe rápido por essa lição, sem pular diretamente para a próxima. Isso vai ajudar a concretizar mais ainda, se você já se sente muito bem preparado. Espero que já tenha, de fato, aí quem está iniciando desde o primeiro momento, nessa aula, já esteja com algo mais que legal, que bacana. Então, isso é, de fato, uma satisfação imensa, tá? Pessoal, quero também informar que, além das declinações, vamos ver os pronomes pessoais, né? Pois sem pronome pessoal a gente não consegue trabalhar bem uma declinação. Vamos também ver essa questão de verbos trennbares Verb, que são os verbos separáveis, tá bom? Aqueles que um momento tem uma partícula, né, que separa e ela, numa conjugação de um verbo, vai lá para o final. Tudo bem? Então, vamos juntos nessa jornada coneno multiplicando, tá? Então, vamos lá. Deixa eu trazer o que a gente tem aqui para revisão de hoje. Pessoal, no singular, a gente tem essa coisinha, tá? De masculino, feminino e neutro. São 3 gêneros, tá? Que o alemão, ele comporta, né? Com as suas variáveis. Variáveis vai depender de quê? Nominativo, que eu estou falando, acusativo, dativo ou genitivo. Olha só, 4, né, modelos aí que a gente pode trabalhar em cima, né? Então, no nominativo, temos o seguinte. No nominativo vai ficar der Mann. Mann, palavra masculina, quer dizer homem, der Mann. Por isso que eu sempre, né, venho com aquela ideia. Aprenda o substantivo junto com seu artigo. Isso vai facilitar, tá bom? Por quê? Porque tem palavras que são masculinas no português, mas no alemão elas são femininas, beleza? Ou, se não, neutras. Aí a gente já tem aqui, né? Ó, der no nominativo. Assim, aí vem, né? Aquela pergunta de sempre, sempre, sempre. Professor, mas o que é declinação de fato? Então, declinação, ela é uma correspondência que a gente pode ter aí no português como a mudança que uma palavra tem em uma frase, tá? No uso de uma frase. Qual a sua função dentro daquela frase, tá? Ou seja, no português a gente tem algo como sujeito, ok? Sujeito. Gente, no alemão chama isso de nominativo. No português a gente tem algo como predicativo do sujeito. No alemão a gente chama isso de nominativo também. Olha só que legal, né? Então, nominativo também. Quando a gente utiliza no português o sujeito com um verbo e às vezes esse sujeito está praticando uma ação com aquele verbo, em que o verbo vai pedir um complemento, tá? Observa aí, né, a estrutura.
E quando ele pede um complemento, às vezes vem seguido de uma preposição no português. E quando está no português com a preposição, temos que esse complemento é um objeto indireto, se for com uma preposição. Sem a preposição, fica um objeto direto, tá? Esse objeto direto no alemão, ele tem algo parecido, assim que a gente pode dizer parecido, não é a mesma coisa, tá? Então, ele tem algo aí como objeto, né? Esse objeto direto vai ter um nome chamado acusativo. E no objeto indireto, no alemão tem uma correspondência, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Temos aí algo como a gente chama dativo, tá bom? E agora, no alemão também, temos aquelas estruturas, por exemplo, que a gente chama de complemento nominal, né? Complemento nominal, que aí já não é complementando um verbo, mas sim um complemento de um nome, né? Um nome esse podendo ser um substantivo, adjetivo, tá? Então, esse substantivo pedindo complemento, né? Então, no alemão a gente chama ele de genitivo. Beleza aí? Então, partiu, vamos lá. Aqui, a gente tem o seguinte, como foi dito, acusativo no masculino, aí as declinações no alemão elas servem muito por isso, porque identifica em que momento a pessoa está sendo usada na frase. Numa posição de nominativo, vamos ter no masculino der ou ein Mann. Ein é um artigo indefinido. Der é o artigo definido. Então, esse Mann, quando ele está na posição de um objeto direto, por exemplo, então ele vai ficar den ou einen Mann, ok? No dativo, olha só, aqui ficou assim, né? Então, no dativo, agora a gente tem dem, tal, dem, pronuncia esse M mudo, tal, dem, ok? Einem. E no genitivo, des, eines. Porém, no genitivo, a gente tem, fez essa mudança aqui, porém, o próprio substantivo também recebe esse modificador aqui, tá? Esse S, por exemplo, aí. Tá bom? Então, deixa eu conferir agora com vocês. Vimos aí o masculino. Vamos ver agora o feminino. Nesse caso, o feminino, die, certo? Frau, correspondente aí, esse vai ficar die Frau. Eine Frau, se for, no caso, um artigo indefinido. Beleza? Então, sendo assim, temos o seguinte. Eine Frau. Nominativo, pessoal, aqui, tá? Nominativo. E para o acusativo, no feminino, vamos ter agora die ou eine Frau. Ou seja, igual, né? Olha só, no masculino houve essa mudança. No feminino permaneceu. Que legal, né? Então já vai salvando mentalmente, ou então já escreve várias vezes o que é simples, né? Que, ou seja, o feminino se repete. Agora, quando eu for para o dativo no feminino, ele vai ter no artigo definido, ele vai ter essa forma, tá vendo? Forma do der, parecido, né? Eu vou até colocar em vermelho aqui essa questãozinha aqui, tal. Ele se parece, né? E vamos ver o seguinte. Der, eine Frau. Der ou eine Frau. Agora, percebam que, olha só, vai juntando essas coisas que ficam iguais, né? No feminino temos lá die, no nominativo, né? O feminino, nominativo, vamos ter die ou eine Frau. No acusativo também, die ou eine Frau. E agora, no dativo e no genitivo,
no feminino, eles também são iguais, ou seja, iguais em cima, dois em cima e dois embaixo, né? Então, der ou eine Frau. Tá bom? Der Frau ou eine Frau. Beleza? Show? Então, vimos aí o feminino. Agora vamos para o neutro. O neutro, pessoal, ele tem essa forma das Kind, e ein Kind, ok? Percebam que no acusativo ele fica também igual, tá bom? Olha só, trouxe aqui o nominativo e trouxe aqui agora o acusativo. Permanece igual também, igual ao feminino, né? Em cima e embaixo. E olha que já no dativo, ele vai ter agora a forma parecida com o... Deixa eu circular agora de outra cor, não vermelho, né? Tem que ser, trazer um laranjinha aqui, ó, para mostrar. Ficou igual. Ficou igual. Com quem? Com o aqui e aqui. Beleza? E também, né, visto que temos aí iguais nesse momento, tá? Aqui vamos trazer o seguinte. Vimos que fica o genitivo igual aqui ao neutro. E é isso. Olha que bacana, né? Tivemos os dois embaixo, dois em cima do feminino, dois embaixo, dois em cima do neutro, parecido. Sendo que os dativos, né, do masculino e genitivo do masculino são iguais ao do neutro. Que bacana. Vamos de novo. Vamos pegar isso direitinho. Olha só. No nominativo masculino, beleza, ele fica diferente. Da mesma forma como os demais, no nominativo, né? Aquela sua forma, der, die e o das para o neutro. Die feminino, der masculino. Agora, estou desse lado com o masculino, né? Agora, o feminino e o neutro, eles dois vão descer iguais, ó. Die, feminino, das, neutro, vão descer iguais para o acusativo. Então, das também e die também, beleza? Porque aqui, nesse masculino, ele vai virar den, né? Ao invés de der, vai ficar den. Só que, para o dativo, quem vai descer agora igual vai ser o quê? Igual aqui, todos os dois iguais, vai ser o, desse lado de cá, né? O neutro, quer dizer, o masculino, e aqui o neutro. Eles vão descer iguais para o dativo e para o genitivo. Ou seja, vão ficar, ó, dem e des, tá? Bacana, né? Já no feminino, no dativo, ele vai ficar der, que é igual o nominativo lá do masculino, né? Então, der. E quando eu desço, o feminino é o próprio igualzinho ao feminino. Der também no genitivo. Bacana? Que show, né? É isso aí. Professor, não estou entendendo nada. Ai, tá. E agora? Só voltar tudinho e observar que a gente progride aí junto, beleza? Então, olha só como vocês de fato aprenderam. Vamos agora fazer esse exemplo. Esse exemplo é bem intuitivo, bem legal. Ó. Eu vou grifar aqui com vocês o seguinte. Aqui eu vou mostrar todas essas partículas, né, do nominativo, no acusativo, no dativo e no genitivo. Vamos lá. Das Kind, ok? Das Kind. Deixa eu colocar com essa caneta aqui, amarela mesmo, sim, laranja, sei lá. Das Kind. Das Kind nimmt, nimmt é do verbo nimmt, pegar, tá? Então, das Kind, como vocês viram, a criança, né? A criança pega den Koffer, Koffer des Vaters. Estou grifando aqui esses casos que nós vimos, tá? Essas nominativo, acusativo e blá blá blá. Então, vamos seguindo. Dann gibt das Kind der Mutter den Koffer des Vaters
weil das Auto der Familie voll ist. Die Mutter hilft dem Freund des Vaters. Danach gibt die Mutter dem Freund des Vaters ein Geschenk. Beleza? Olha que bacana, pessoal. Volta aí agora. Vamos trabalhar isso bem legal. Porque é o seguinte, ó. Das Kind. Das Kind, ele está justamente na posição de... Olha aí, pessoal. Traz aí parecido com o português, tá? De sujeito. A criança pega algo. Algo que? Den Koffer. Koffer quer dizer mala, tá? Então, pega a mala. A mala do pai. Vaters quer dizer pai, tá? Então, a criança está na posição de sujeito, então nominativo, tá? Por isso, das. Então, criança é neutro, né? Das. Nimmt, pega algo. Algo que? Agora vamos para um objeto, que aqui é masculino. Koffer, a mala, seria... Se ela tivesse na posição lá, olha só. Se ela tivesse naquela posição de sujeito, ia ser der Koffer. Mas agora, essa mala virou um objeto de um sujeito que praticou uma ação que foi o pegar essa mala. Então, a criança pegou essa mala, a mala. Aí agora, ele vai virar uma declinação que a gente chama no alemão de acusativo. Aprendeu? Que massa! Então, vamos seguindo, olha só. Der, agora, né? Ficou den. Voltemos aqui, voltemos. Só para a gente observar como já está tudo na tabela, tá? Pessoal, essa parte aí, a gente consegue observar aqui, ó. Den, tá? A gente utilizou ali naquela hora esse aqui, ó. Das, tá bom? Então, das e o den, que está no acusativo masculino. Beleza? Então, seguindo, ó. Das Kind, pegou, pega, né? Pega, não botei no passado, tá? Nimmt, pega. Den Koffer. Agora, des Vaters. Então, se eu voltar naquela nossa... Lá, ó, eu estou usando des Vaters. Vater é pai, masculino. Então, des, tá bem aqui, ó. Vamos lá. Des, ok? Ó. Des Vaters. Então, genitivo. Quando eu disse que é genitivo, pessoal, genitivo ele tem esse papel de que, ó, olha só, isso daqui do pai é justamente complemento da mala. A mala de quem? A mala do pai. Tá vendo? Esse complemento de nome, não do verbo, é que a gente chama de genitivo. Deu para entender agora? Das Kind nimmt den Koffer des Vaters. A criança pega a mala do pai. Viu? Trouxe isso justamente para facilitar legal, mas vamos continuar. Dann, então, tá? Esse aí é em seguida. Dann gibt das Kind. Ou seja, olha só. Das Kind de novo aqui está como o sujeito, tá? Gibt é o verbo dar, do geben. Então, a criança dá der Mutter, Mutter quer dizer mãe, né? Mutter, den Koffer. Então, der Mutter, se eu estou com feminino, Mutter, e do lado tem um der, a gente viu um caso apenas que, olha só, feminino estando na forma de der, é porque ele está no dativo, né? Ó, dativo, que é como se fosse que um objeto indireto. A criança dá à mãe algo. Então, esse algo seria o acusativo que a gente vai ver o que vai ser dado à mãe, né? Então, temos aí der Mutter, dá à mãe, o quê? Den Koffer. Olha de novo aqui, ó. Koffer, que é justamente a mala, com a mesma terminação desse aqui, tá? Ó. Den, que é acusativo.
É a coisa que foi dada para a mãe. Porque quem dá algo, que aí é o acusativo, a alguém, que aí vem o dativo. Beleza? E a mala do pai, que agora temos aí, já sabido pela anterior, né? Koffer des Vater. Então, mala do pai. Beleza? Weil quer dizer pois ou porque. A gente vai aprender o uso disso aqui mais na frente, porque é uma estrutura de fato para um nível um pouco acima no idioma alemão, porque ele se separa de uma estrutura, sabe? Usa weil, esse verbo aqui no final, sabe? É uma estrutura não por ser dois verbos, mas por conta do uso do weil, joga lá para o final. Diferente que, se tem dois verbos, o segundo verbo vai sempre para o final. Beleza? Então, seguindo, nessa próxima aqui, weil das Auto, porque o carro das Auto, olha só, o carro está na posição aqui de sujeito. O carro da família, der Familie. Ou seja, o carro está pedindo um complemento. Carro de quem? Carro da família. E família é de família, se fosse nominativo. Só que a gente viu na tabelinha que o genitivo também é der, né? Olha só, o genitivo é der, se for feminino, que é o carro da família, é o complemento de carro, né? Da família. Por isso aqui, tá? Que a gente já usou, estou grifando aqui o uso, né? Que a gente está fazendo aí, ó. Então, temos que o carro da família. Aí ele diz aqui que o carro da família está cheio, tá? Voll quer dizer cheio. E aqui é o está, né? Est. Beleza? Cheio está. Pois o carro da família cheio está. É como se fosse essa tradução, mas é pois o carro da família está cheio. Nosso português de fato é assim. Então, olha só, agora die Mutter, essa daqui, lembra? Der Mutter, agora ficou die, porque ela está na posição de sujeito, praticando um verbo. Quem é o verbo? Hilft. O verbo ajudar, helfen, tá? Então, hilft. Die Mutter hilft. Então, a mãe ajuda. Ajuda a quem? Dem Freund. Então, essa ajuda pede, no caso, um dativo, né? Então, esse dativo, dem Freund. Freund, no normal, é der Freund, que é o masculino, tá? Der Freund, é um gênero. Só que está no dativo. Vimos aqui na tabela, olha de novo, que o masculino no dativo tem essa forma aqui, pessoal. Vê, ó? Dem. Dem. Ok? Então, por isso, nós temos aí, ó, dem Freund des Vaters. Então, ajuda ao amigo do pai, des Vaters. Esse des e o S no final, né, ó, é genitivo. Aprendeu, né? Certo. Danach, depois, esse aqui é outra partículazinha para dizer depois. Babá. Gibt die Mutter, ou seja, dá a mãe de Mutter, a mãe, olha só, tá de novo no nome nativo aqui, ó. Dem Freund des Vaters ein Geschenk. A mãe dá algo. O quê? Ein Geschenk. Tá vendo essa forma aqui? Essa forma, ela está como, olha aqui na tabela, é um artigo indefinido agora, né? Só que ele está aqui, ó, artigo indefinido, numa forma, né? Ó, ein Geschenk. Tá na forma de acusativo neutro. Sendo assim, temos acusativo, seria aqui das Geschenk, porque é ein Geschenk. Beleza? Então, o amigo do pai, a mãe dá um presente ao amigo do pai. Certo? Pessoal, tá difícil? Acho que não, né? Agora deu uma melhorada, não deu? Então vamos conferir através de umas perguntas, pois com as perguntas, os próprios pronomes interrogativos, eles também recebem esse dativo.
Tá legal? Por conta disso, olha só como é que fica nessas perguntas. Quando eu utilizo o seguinte, was nimmt das Kind? Ou seja, o que pega, nimmt, a criança. O que a criança pega? Was, tá? Se was, eu já vou ter como resposta ali que a gente trouxe, né, na parte de cima aí, ó. Ela, no caso, nimmt, pega den Koffer des Vaters, tá bom? Vou colocar aqui correspondente a uma cor para vocês não se misturarem com tantos riscos aí, tá? Então, was nimmt das Kind? Então, nimmt o quê? Den Koffer des Vaters. A criança pega a mala do pai. Ok? Vamos aqui. Essa outra cor aqui, só para facilitar mais. Deixa me ver. Agora vamos ver o wenn. Wenn gibt die Mutter dem Freund des Vaters. Wenn. Ou seja, wenn, ele está perguntando o quê? A mãe ao amigo do pai dá, né? Então, o que dá a mãe ao amigo do pai? Então, ao amigo do pai, a mãe vai dar, ó, ein Geschenk. Ein Geschenk, que é um presente, tá? Não coloquei aqui, né? Mas, talvez palavra nova, né? Presente. Geschenk. Então, vamos ver aqui uma outra cor para botar o wem. Wem gibt das Kind den Koffer des Vaters? Wem é a quem? Wem. Wem, a criança dá. A quem a criança dá? Den Koffer, a mala do pai. Então, a criança vai dar a mala do pai, o quê? A quem? Das Kind der Mutter. Né? Ó, tá aqui, ó. Der Mutter. Então, a criança vai dar a mala do pai à mãe. Der Mutter. Ok? E agora temos, deixa eu achar outra aqui. Temos aí o wer. Wer é quem? Quem ajuda, wer hilft, der Freund des Vaters. Quem ajuda o amigo do pai. Ou seja, vai ser die Mutter. Die Mutter. Opa. No caso, die Mutter, porém aqui, ó. Die Mutter. Quem ajuda, no caso, o amigo do pai. Então, o amigo do pai está aqui, ó. Dem Freund des Vaters, die Mutter hilft. Então, die Mutter hilft, ajuda, a mãe ajuda, dem Freund des Vaters. Beleza? Que preenchido massa, né? É isso aí. Mas, professor, e aí? Falou singular de masculino, feminino, neutro, mas e o plural? Como é que fica esse plural? Agora, então, vou trazer para vocês aí como é que a gente vai fazer esse plural, tá, pessoal? No plural, vamos ter o seguinte. Trouxe aí. No plural, fica até mais fácil, tá? Nominativo, temos die, esse die, ó, ele é die para todos, tanto no masculino, como no feminino, como no neutro. É o die. Que ótimo, né, pessoal? Olha aí, é o die e tal. Die, né? Die, não, né? Do inglês, não. É o die. Ele, no caso de, é um artigo, tá? Artigo definido no plural, tá? Então, no acusativo, no dativo, todos são iguais. A diferença, vamos ter aqui, né, ó, no genitivo. O genitivo vai ficar der no plural, que é igualzinho a quem? Vamos lá. Aqui, a gente observa que temos no feminino der também, é o único que fica, né? Sendo assim, podemos dizer que no plural o genitivo é igual ao feminino no genitivo, beleza? Der. Então, olha só tem mesmo o que decorar isso. Não é decorar, aprender, né? Certo? Nos demais casos,
A única diferença, pessoal, vai ser justamente no dativo. O dativo, ele vai receber esse N aqui no final, tá? Ó, esse N. Para demonstrar que está no dativo, né? Deixa eu pegar aqui algo só dele. Pronto. Então, mena, menan, né? De menan, que aqui homens. De Frauen. Ok? Mas olha só. Vai ficar esse final diferenciado no dativo apenas no masculino. É o único que muda, né? Masculino e no neutro. Kindern. Nos demais casos, não. Ó, vai ficar sempre a sua forma de plural mesmo. Frauen, Frau vai ficar Frauen. Kind vai ficar Kinder. Mann, homem, vai ficar Männer, Männer. E no dativo vai ficar com N a mais aí no final, né? Männern e Kindern. Kindern. Beleza? E é isso. Agora, pessoal, coisa nova. Vamos trazer os pronomes aí pessoais. Vamos lá. Os pronomes pessoais, a gente tem o seguinte. No nominativo, eu tenho ele da seguinte forma. Olha aí, os pronomes pessoais, certo? Professor, mas o que é pronome pessoal? Pessoal, pronome pessoal é o seguinte, são aquelas pessoas que se comportam ali para serem conjugadas com os verbos. O eu, o tu, o nós, vós e eles, né? Certo? Só que temos aí no alemão o seguinte. Ich quer dizer eu, no nominativo, né? Du, tu, sie, es, é ele, ela, ou esse es para ele ou ela com gênero aí neutro, tá? Wir, nós. Ihr, vós. Lembra que nas nossas lições a gente foi progressivamente colocando nos textos, fazendo aparecer na primeira pessoa, depois a da segunda pessoa do singular, depois foi a terceira pessoa do singular. De pouquinho em pouquinho a gente foi preenchendo, tá? Não foi tudo de uma vez, né? Mas hoje é uma revisão que a gente já pode dizer de algo que tivemos, né? Já expressados aí nas lições anteriores. Ihr, vós. Sie é eles. E o sie com a letra maiúscula aqui inicial vai ser como forma de cortesia, senhor, né? Senhor, então é sie, tá bom? No acusativo, o ich vai virar mich. Ou seja, ele deu algo para mim. Quer dizer, ele, nesse caso, não seria, né? Então, eu me apresento. Ich stelle mich vor. Ich stelle mich vor. Eu me apresento, né? Então, mich, tá bom? Dich, ou seja, o du vai virar dich. Isso no acusativo. Olha só, no acusativo, o es e es vai ficar in, correspondente a cada um, tá? Ó. In. O sie permanece, o es também. Única diferença do masculino. Vira in, tá? In. Então, avise algo, avise a ele sobre algo, né? Tipo isso. Via uns, né? No acusativo. Só que o legal é que o uns no dativo também é igual. Tá vendo? Euch é acusativo, mas no dativo também é igual. Beleza? Sie permanece, ó, permanece como lá em cima, né? Os dois aqui no acusativo. Ou seja, eles, elas permanecem, né? Senhores, senhoras. Então, permanecem no acusativo da mesma forma. Já no dativo, temos mia. Mia. E isso, mia, para mim, né?
Então, er hilft mir. Ou seja, ele me ajuda. Mir. Dir, que é o dativo, lembrando, é como se fosse um objeto indireto. Então, o im agora vai ficar no dativo im. Tá? Im. O sie vai ficar ia. E o es, que é igual ao masculino, né? Então, masculino e neutro são parecidos, né? Uns, euch, ihnen, ihnen, aqui já muda, né? Ihnen e ihnen para o dativo. Wie geht es ihnen? Olha, por isso que tem esse ihnen. Wie geht es ihnen? Beleza? Como vocês estão? Os senhores, né, estão aí. E é isso, pessoal. Olha que bacana, né? Agora eu vou trazer aqui para vocês os famosinhos, né? Os verbos separáveis, tá? Trennbares Verben, que são verbos separáveis. Olha que legal, pessoal. Preposições que seguem sempre o dativo, tá? Então, se eu tenho essa preposição bei, zu, nach, mit, eu sempre vou ter aquelas declinações no dativo correspondente a cada preposição, tá bom? Abaixo, eu demonstrei aqui preposições que seguem sempre um acusativo. Por isso que eu disse, né? Olha aí, por isso que eu falei, pessoal, é legal saber objeto direto, entender a gramática do português, sim. Porém, quando se tem essas nuances para o alemão, a gente tem que ter cautela porque não é 100% equivalente. Quando a gente trata a preposição, né, como um complemento ali de um verbo, ela vai ser jogada para um objeto indireto, coisa que aqui não temos isso. Preposições, às vezes, puxam apenas o acusativo. Há preposições que puxam apenas um dativo, como a gente viu aqui. Se for für, ou seja, olha só, se eu tiver für, eu posso usar aqui, ó, für mich, tá? Für mich, für dich, que mais? Vamos lá, für sie, für ihn, tá? Für ihn, für sie. Então, für euch, né? Ohne, ou do mesmo jeito, für oder ohne mich, gegen mich. Gegen quer dizer contra, tá? Contra. Ohne quer dizer sem e für, para, né? Para, ok? Bei, zu, nach, mit. Se by é em, né? Mas é em determinadas situações. Zu pode ser para, mas também depende da situação. Nach também é para, mas depende da situação, de movimento ou alguma coisa do tipo. Mit quer dizer o com, tá? Então, esse é com de fato, por isso que os outros depende, tá? Com. Esses pedem dativo. Por exemplo, eu vou utilizar aqui, ó, dia, tá? Dia, Mia, tá? Que mais? Vou utilizar o im. Que mais? E os outros, conforme vocês viram anterior. Fica bei dir, zu mir, nach ihm, mit mir, ok? E é o seguinte, aqui embaixo é de se observar o seguinte, preposições que seguem acusativo e dativo. Aqui são preposições que, a depender se tem movimento ou não, numa fala, aquela preposição vai seguir dativo ou acusativo, a depender de movimento. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui nessa. Vou usar aqui um exemplo justamente de algo que eu possa perguntar vou. Vou. Ok? Quando eu pergunto vou, eu vou ter uma resposta que o verbo aí, nesse caso, vai sugerir, no caso, sem movimento, tá? Por isso, ele fica em um dativo, né? Olha só.
dativo, sem movimento, correspondente aqui, ó, acusativo com movimento, tá bom? Então, se eu pergunto, onde está tal fulano, né? Aí eu digo, er, do verbo legen, tá? Legen, que é de deitar, liegt im, im, im Bett, tá? Liegt im Bett. Esse im, ele é como se fosse aqui, ó, o... Deixa eu trazer para... Botar aqui em cima. Como se fosse o im, caso, in, dem, tá vendo? Ó, no dativo, porque está sem movimento, por isso essa pergunta, né? Vou, wo ist er, né? Wo ist er? Wo liegt er? Onde ele está deitado? Ou onde ele está? Então, liegt. Ele está deitado im Bett, na cama, tá bom? Im Bett. Diferente, pessoal, se eu pergunto wohin, que é para onde, tá? Wo é onde e o wohin para onde. E eu digo, ele está indo, né? Ele está indo para a cama. Então, já tem um movimento, tal. Geht ins Bett. Esse ins, tá? Ele também já muda aqui, ó. É como se fosse uma contração de in das, tá? In das. Como tem no inglês, né? Quando a gente fala na, ou seja, ele está na cama. É em mais a, quer dizer a. Então, isso acontece aqui também, né? Ins dá essa ideia de movimento, portanto, in das. In das. Tá vendo que eu estou usando o acusativo, porque tem movimento. O movimento está aqui, ó. Wohin, para onde? Geht ins Bett. Beleza, pessoal? Show de bola? Então, eu dei um pulo aqui justamente ainda para a gente agregar aquela questão de dativo. Um pulo que eu digo porque os verbos trennbares Verb, que são os verbos separáveis, eles são desse tipo aqui. Vou trazer aqui uns tipos de verbo. Por exemplo, temos aí um exemplo bom, é o próprio ausgehen. Ausgehen. Esse ausgehen quer dizer o sair, né? Sair. Esse aus é fora, né? Sair. Então, sair, ir para fora, sair, tá bom? Então, esse verbo, gehen, ele está com a partícula aus. Quando conjugado, essa partícula sendo separável, ela vai para o final. Por exemplo, eu utilizo, deixa eu colocar outra cor, né? Eu utilizo sie geht aus. Tá vendo? Quando conjuga, vai para o final. Então, ela sai. Sie geht aus. Beleza? Então, posso também colocar aqui um verbo. Deixa eu colocar agora em vermelho de novo. O verbo weg. Weggehen. Weggehen. Ou seja, partícula weg, tá? Justamente aí de uma forma infinitiva agregada ao próprio verbo radical gehen, mas conjugando, ela vai, né, ser colocada para o final, tá? Se eu coloco geht sie, vou botar o sie, mas é o sie, ainda estou continuando aqui no sie, ela, tá? Então, sie geht morgen weg und kommt am Abend zurück. Ok? Zurück. Zurück, no caso, tendo esse
treminha aqui, né? Zurück, zurück. Tá? Zurück. Sendo aí, temos dois verbos, na verdade, né? Usei o weggehen e o zurück, zurückkommen. Kommen, tá? Então, aqui, ó, eu tô dizendo o seguinte. O weg é sair, assim, ir embora, tá? Sendo dessa maneira, eu tenho o seguinte. Tenho ele, deixa eu puxar isso aqui que é melhor. O weg. Aqui, desse verbo ainda, tá? Weggehen. Ele foi lá para o final. Esse und é o e, né? Então, é uma conjunção juntando uma outra informação. Ou seja, tenho aqui, ó, kommt, mas tá aqui o restante dele, que é do zurückkommen. E aqui é weggehen. Vê que são verbos que se separam, mas numa conjugação, pois no infinitivo eles estão lá, juntinhos, né, visivelmente. Zurückkommen, weggehen, tá? Dessa forma, temos também outros vários verbos no alemão. Deixa eu citar um outro verbo aqui que se constitui assim também, né? Se eu uso o verbo aufmachen, olha só, aufmachen. Só machen é o verbo fazer, né? Mas agora temos aufmachen. E aí, eu tenho, por exemplo, eu vou colocar aqui uma frase, né? Da seguinte forma. Machen Sie bitte die Tür auf. Aí, auf. E o legal é que quando tem essa separação, essa partícula final, ela tem uma ênfase, né? A tônica nela, tá? Então, olha só, ficaria machen Sie bitte die Tür auf. Aufmachen quer dizer abrir, tá? Então, deixa eu segurar aqui, cadê? Ó, machen, conjugado, tá aqui, ó. Auf, quer dizer abrir, beleza? Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se dá para, azul aqui. Botar aqui, ó, sair, né? Ir embora, voltar. E aqui temos abrir, beleza? Não sei se ficou uma bagunça, mas pelo menos demonstra algo aí que a gente seguiu, né, direitinho para demonstrar como foi feito, né? Pessoal, então, por aqui eu acho que a gente consegue concluir bacana mesmo essa nossa lição, 28. Lektion, né, nossa 28ª lição. Vi que tivemos aí, de fato, muita coisa. Vamos fazer aí 50 minutos de aula, mas de fato de coisas que tratamos nessas sete últimas aulas, né, observadas aí no alemão. Realmente algo que às vezes se torna perguntas, né, mentais ali, e por não ter diretamente aquela explicação adequada, a gente separa isso para esses momentos, né, esses momentos de 7 em 7 lições, certo? Dessa forma, eu vejo que a gente consegue evoluir mais rápido, logo mais até mesmo conversar em alemão, nesse idioma que não é fácil, mas que também não é difícil. Gostou aí? É um paradoxo, né? Coisa boa é dessa forma, tá? Mas também, pessoal, fica aquelas perguntas. Mas, professor, e aí? Tem os trennbare verbs, que são o quê? Verbos separados. Existem também os verbos inseparáveis? Sim, né? Por exemplo, bezahlen, né? Esse ele do verbo zahlen, que é pagar. Mas se eu uso bezahlen, é também pagar, certo? Contar, do erzählen, né? E que mais? Tem vários. Aí a pergunta principal é: professor, como é que eu vou aprender tudo isso? Temos aí que, para aprender isso, de fato, é prática. Escrever, praticar, né? Tenta fazer aí algum texto já com essas palavras aprendidas e vai treinando, beleza? Então, pessoal, eu fico por aqui.
Espero que vocês tenham gostado, né? No Multiplicando, sempre trazendo coisas boas aí, de idiomas, também de conteúdo para concurso, certo? Nas minhas mídias aí vocês seguem, conseguem tirar também dúvidas, caso queiram. E por aqui a gente se despede, deixando aí até a nossa próxima aula, né? Bis zum nächsten Mal. Te vejo logo. Bis dann. Tschüss, auf Wiedersehen.